Agora eu pedi para iniciar a gravação aqui. Bom, então me fazendo aí a apresentação. Tá no segundo Carregou. slide. Isso. Isso, beleza. Tá gravando e primeiro slide. Vou passar aqui para ver se está tudo ok. Passei. Atualizou aí para vocês? Por enquanto, não. Não. Será que tá com delay? Será não tá, né? É, porque até agora não passou nada, não. Ainda tá no segundo ainda. Parece Não, que não tá tem. travado. Acho que não é delay, não. Acho que tá alguma coisa travada. Tá no primeiro ou no segundo? Vou ter que tirar aqui. Tá no segundo. Tá no... Agora foi. Ah, foi pra capa. Tá. Então é isso. Tá na capa, né? Isso. E agora vai pro texto. Tá no texto? Não, Não. tá na capa. Quando eu coloco ele em modo apresentação, aí acontece isso. Agora saiu, não saiu? Por enquanto. Ah, agora que passou. Então, vocês estão visualizando aí a tela do meu PowerPoint, né? Isso. Aham. Isso. Ô, prof, às vezes colocou para compartilhar só a janela do PowerPoint, às vezes ele não está reconhecendo a apresentação. Verdade. Exatamente isso. Agora eu me liguei, isso é verdade. Vou compartilhar aqui a janela da apresentação, né? Então, aí. É isso mesmo. Vamos ver agora. Foi? Agora tá indo. Foi, agora foi. Não, Passou. Tá na Tá no parte segundo. 2, eu acho. Era Nivelamento, exatamente de isso. Aí a passou. capa, Agora a tá capa. rápido. Ah, agora tá rápido. Beleza, show. Então, esse aí é o texto, né, que fala sobre o nivelamento, tá? A ideia é colocar o equipamento no trabalho de campo. Nós iremos fazer exatamente isso. Com o nível ótico, nós iremos colocar. A gente faz duas coletas, né? Duas análises. A distância no canal do Marapendi, calcular a distância entre uma margem e a outra, e a declividade na praia. Tá? Então, lá na praia, a gente verifica o desnível que existe entre o calçadão até onde a areia tem a presença da água. Né? Então, a gente usa a mira, o nível ótico. Deixa eu colocar aqui numa imagem, depois eu volto. Essa é a imagem, olha lá. Está na imagem aí para vocês? Tá sim. Tá sim. Beleza. Então, isso daqui é o nível ótico, tá? Essa é a visada de ré, essa é a visada de vante. A visada de ré é a visada que eu defino como referência, tá? Assim, eu tenho as duas visadas e eu consigo pegar o desnível através dessas miras aqui. Isso aqui é chamada de mira. É uma régua graduada, aonde eu consigo pegar a medida desse ponto e desse ponto, e a diferença disso vai me dar o desnível, tá? Então, não é nada muito complexo. Mas vamos entender aqui, então, a parte conceitual, a partir da leitura de visadas horizontais. Professor, mas eu também posso pegar uma visada vertical. Isto é, se eu quiser saber uma altura de um prédio, bom, com o nível óptico não dá. Ele só faz a leitura horizontal. Então a gente consegue visualizar a altura, medir, né? Um prédio, por exemplo, se a gente utilizar o teodolito. Aí sim a gente consegue pegar as distâncias verticais, tá? Aquele nível ali não consegue pegar. Por isso que está lá no texto horizontal. Então, o nivelamento geométrico é a operação que visa determinar o desnível entre dois pontos a partir da leitura de mira.
Então, a gente tem que ter o conceito de mira, quando se fala na obra, né? O cara, vai lá, mira lá, pega a mira. A mira é a régua, tá? Chamado de estadias ou código de barras, um código de barras, que é essa régua numerada, tá? Efetuadas com o nível óptico ou o nível digital. Este pode ser executado para fins geodésicos ou topográficos. A diferença entre ambos está na precisão, tá? Sendo em caso dos fins geodésicos com maior precisão, tá? O nível geodésico e o instrumento que é diferente. Então, o nível geodésico é aquele que nós falamos lá sobre, né, o deslocamento do continente sobre as placas tectônicas, que é medida a partir de pontos geodésicos estabelecidos no terreno, tá? Ele é mais preciso. Então, através do nivelamento geométrico, você consegue fazer essa diferença de nível e você pode dividir o nivelamento geométrico em 4 métodos de levantamento. Visadas iguais, Professor? Alan? Professor, sua voz sumiu. principais. Lá no nosso trabalho de campo, 90% das vezes nós utilizamos as visadas iguais, tá? Professor, desculpa, você pode repetir o que você começou a falar nesse slide? Porque sua voz sumiu quando você começou a falar, ficou alguns segundos mudo. Nesse slide aqui? Então, nesse slide eu mencionei sobre os métodos de levantamento. Você pode levantar em 4 tipos de levantamento. Visadas iguais, visadas extremas, visadas recíprocas e equidistantes. E aí eu falei que, na maioria das vezes, no trabalho de campo, se minha voz ficar falhando, vocês falam aí que eu vou para outra sala, tá? Eu fico nessa sala aqui que é melhor, mas lá no escritório fica mais perto do Wi-Fi. Mas se tiver tudo ok, beleza, vamos em frente. E aí, então, 90% das vezes é utilizado o método de visadas iguais. O que é isso? Bom, lá na praia, o que é as visadas iguais? Eu vou pegar, eu tenho 50 metros da restinga até a água. Então, eu vou dividir, tá, no meio 25 metros e vou fazer as visadas iguais, tá? Então, é essa que a gente utiliza para o trabalho de campo. As visadas iguais, olha aqui, é o método que eu falei agora em texto, está aí que eu falei oral, está aqui em texto, né? É o método mais preciso e de larga aplicação na engenharia. Nele, as 2 miras ficam colocadas na mesma distância, porque eu falei, na praia, nós iremos medir com a trena a faixa, e aí, no meio, nós iremos colocar o equipamento. Esse método é o de visadas iguais, tá? É um método simples, onde o desnível ali vai ser a diferença entre a leitura de ré e a leitura de vante, que foi aquela imagem que eu tinha colocado para vocês, tá? Então, é exatamente isso. Eu vou pegar a trena, vou medir da restinga até a água, vou colocar o equipamento no meio. E aí eu faço a leitura de ré e a leitura de vante. Nós iremos aqui, no final, ver como que fica essa leitura, tá? Como que aquele pessoal fica lá olhando, né, quando utiliza o nível óptico, a mira ali, o que eles enxergam na mira, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui da leitura, tá? Isso mais no final. Então, a necessidade aí a necessidade do nível estar igual à distância não implica necessariamente que o mesmo deve estar alinhado entre elas. Então, aconteceu muito lá no trabalho de campo, a gente chegar na praia, igual um dia de hoje, né, com a temperatura elevada, a praia está cheia. E aí você não consegue pegar um alinhamento sem ter ninguém na frente, né, nenhum obstáculo.
E isso não é problema, porque a gente pode utilizar esse tipo de recurso aqui embaixo, tá vendo? Então, não necessariamente eu preciso estar alinhado entre o ponto A e B que eu levantar. Se eu tiver algum obstáculo, né? Nesse caso aqui é uma árvore, lá na praia é o guarda-sol, é o pessoal que está jogando vôlei, sempre tem alguma coisa, eu posso permanecer com a igual distância, sendo um elemento inclinado. Tá? Então, é isso que esse texto ali está mencionando. Então, às vezes, lá no trabalho de campo, a gente vai fazer levantamento e tem obstáculo. Na obra, né, isso muito acontece, às vezes tem um canteiro, tem uma árvore mesmo no local, e aí você precisa pegar o desnível, tendo daqui para cá, né, o equipamento posicionado, a mira, você consegue também pegar o desnível daqui, tá? Porque o que importa é a leitura que está sendo efetuada aqui, correto? Bem tranquilo de entender. O nível em diferentes alturas. O que acontece? Quando eu tenho, às vezes na praia, você picotou agora o áudio, não? Um Pouca pouquinho. coisa. Foi ligeiramente, pouquinho? mas deu para entender. Isso. Tá. Acho que eu vou lá para outra sala, é melhor. Calma aí. Só vou para outra sala aqui só um instante. Vou ficar mais perto lá do... Melhor ficar perto lá. Uma bagunça danada, mas é melhor. Bem. Bom, aqui é mais bagunçado, mas eu acredito que agora não falha mais, beleza? Vamos dar continuidade aqui, então. O que acontece? Às vezes, na praia, vocês já devem ter presenciado nisso, né? Você chega na praia e está um desnível muito grande. O problema daqui também é o barulho da rua. Mas, assim, você chega na praia e quando você chega ali perto da restinga, né, e você olha para a praia, quem está lá, você às vezes não consegue nem ver a pessoa, ou ver só a cabeça e tal, porque está um desnível muito acentuado. Quando acontece isso, eu posso utilizar o recurso de leitura em diferentes níveis, tá? Em diferente altura. A leitura em diferente altura. Nesse procedimento de desnível, independente da altura, a figura vai mostrar, né? É possível que você muda o equipamento para poder fazer. Então, você vai ter praticamente duas leituras. Você muda a posição do equipamento. Então, olha aqui. Essa é a visada de ré e aqui é a visada de vante. Você coloca o equipamento na posição 1 e depois na posição 2. Assim você consegue fazer o levantamento mesmo com desnível acentuado. Não tem problema em fazer isso. O ideal é que não mova o equipamento. Por quê? Esse equipamento, quando você coloca ele, seja o nível ótico, a estação total, a estação robótica, qualquer equipamento de topografia, você precisa nivelar ele. Tá? Então, tem um nível de bolha, você precisa centralizar ele no ponto, tá? Estabelecido, e colocar o nível de bolha nele. Quer dizer, utilizar o nivelamento que já tem um nível de bolha nele para poder realizar o nivelamento do equipamento. Então, se você fica mexendo
no equipamento, você vai tirar ele da posição, seja da coordenada que está estabelecida ou do nível de bolha. Então, isso dá mais trabalho. A ideia, então, é não mexer no equipamento. Mas, dependendo do local, vai ter dificuldade, né, para fazer o levantamento, e aí você vai precisar mexer no equipamento de um jeito ou de outro, porque senão você não consegue realizar o levantamento, tá? Então, é isso que está dizendo essa imagem. Professor, mas tem uma margem de erro já regulamentada, alguma coisa assim? Ou depende do trabalho? Tem. Porque no meu trabalho, se eu mexer ou se passar um caminhão na hora, qualquer coisa que vibre o equipamento, a gente já tem que refazer ele do começo. A gente não tinha essa margem de erro. Não, então, tem sim. Tem a margem de erro na norma, né? No finalzinho, vou falar um pouquinho sobre isso. Existe uma margem de erro que é vinculado à escala do que você está trabalhando, tá? Então, depende muito da escala do trabalho, da precisão que você quer. Se a tua empresa, né? Não, lá acho que é nem 1 milímetro, é menos de milímetro, meio milímetro, é muito pouco. Porque ela está se preocupando com a qualidade, né, do levantamento. Então, Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, por ser topografia industrial, acaba que essa média, né, de erro é bem pequena. Lá, a topografia de quê? É industrial, é térnio. É o quê? Térmico? Térnio é uma usina de fabricação de placas de aço. A gente faz manutenção de algumas máquinas deles lá. Ah, tá. Entendi. Para encher, muda o equipamento de lugar. Para encher, você está falando, Renan, no sentido de chegar muita gente, é isso? Na hora que está fazendo o levantamento? Tá, então, foi o que eu falei, né? A ideia é que não mude, mas se for necessário, pode mudar. Lá no trabalho de campo, a gente chega cedo, né? Então, se a gente chega às 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas, a gente já está fazendo todo o trabalho. Então, normalmente, a praia está vazia, né? E como é também agora, assim, está em maio, né? Tá esse calor danado, mas o trabalho de campo vai ser feito lá no finalzinho, junho, aí, lá, quase julho já. Então, normalmente vai ser no final do mês de junho. Então, essa época já é mais frio, então a praia fica vazia. Pior quando é a turma do segundo semestre, que aí pega dezembro, verão, aí que dá esses problemas de estar com a praia cheia e ter que mexer, às vezes, no equipamento. Mas a gente tem recurso, como eu mostrei ali, eu posso colocar a leitura na diagonal, tá? Que não tem problema para realizar. Isso não vai implicar na qualidade do trabalho, tá? Então, não tem problema. Bom, agora alguns conceitos importantes em relação à realização do levantamento, tá? Primeira coisa é o lance. O lance, ele é a medida direta do desnível entre as duas miras verticais. Eu vou mostrar ali uma imagem para ficar mais fácil de entender. E a visada é a leitura efetuada sobre a mira. Então, olha lá. O lance é aqui, ó, de A até B. Estão acompanhando aí na imagem? O lance vai de A a B e a visada é a visada de ré e a visada de vante. Tá? Então, o lance é todo o segmento, de A até B. E a visada, como eu já estou falando aqui toda hora, a visada de ré, a visada de vante, né? É a leitura aqui do equipamento até a mira, tá? Então, aqui quando eu falo faz a visada de ré, qual foi o lance, o seu lance ficou com qual medida, a gente está se referindo ao ponto A e o ponto B que você levantou, tá? Bom, a seção, então, outro conceito importante, é a medida do desnível entre duas referências de nível e é obtida pela soma algébrica dos desníveis dos lances. Então, a seção, nesse caso aqui, né, olha a imagem, a seção, ele é a soma do lance. Então, ele pega o lance 1, lance 2, lance 3, lance 4, e isso tudo vira uma seção. Esse nivelamento aqui, ele é chamado de nivelamento composto, certo? Quando a gente faz só uma visada na praia, é que eu falei, tá vendo aqui o desnível? Se eu tenho um desnível acentuado, eu posso utilizar esse recurso de nivelamento composto,
onde eu vou movimentando o equipamento para pegar. Isso é quando você tem um terreno muito inclinado, e aí você utiliza esse recurso aqui, tá? Porque você não vai conseguir visualizar. Como eu falei para vocês, a mira, ela tem 5 metros, né? É um padrão do mercado, né? Ele é padrão do mercado, tem 5 metros. Então, se o desnível for maior do que isso, você não consegue fazer a leitura. E aí você vai precisar dividir e tornar ele composto, tá? Então, isso daqui seria exceção, ok? O outro conceito é a linha de nivelamento, o circuito de nivelamento e a rede de nivelamento, que é a malha formada. Então, a linha de nivelamento é o conjunto das seções. Então, quando tem mais de uma seção para fechar o terreno, a gente chama de linha de nivelamento, entre a referência de nível, né, chamada de principal. O circuito já é a poligonal fechada, constituída de várias linhas, né? O ponto nodal, que vai ser o RN, referência de nível, e a rede de nivelamento, que aí é a malha formada por vários circuitos. Então, tem uma imagem aqui para ficar mais claro, olha aí. Então, isso aqui, ó, é o terreno, olha lá, dentro do terreno que eu faço. Lembra que nós, né, na aula anterior, nós estávamos estudando curva de nível. E aí nós aprendemos lá os métodos, né? Alguém lembra aí de algum... Quais são os métodos de levantamento da curva de nível? Alguém lembra? Aquele negócio de quadriculação e radiação taquiométrica. Isso, muito bem. Exato, né? As anotações tá valendo, né? Anotado. Exato. E radiação taquiométrica, né? Quadriculação. Olha aqui como é que é bem parecido, né? Aqui a gente vai fazendo o levantamento, tá vendo? E aí você vai pegando vários pontos dentro do terreno. Assim, você vai fazendo os circuitos. Isso vai depender da característica do terreno, né? Se tem obstáculo, se é inclinado, como ele é. Isso vai definir a sua rede de nivelamento. Então, a rede é isso aqui tudo. É o circuito 1, mais o circuito 2, mais o circuito 3. Isso vai dar a minha rede. Isso, professor, agora perguntou ali, não importa a quantidade de lances, né? Então, a quantidade de lance que vai fazer a minha seção, né? O lance, ele faz a seção. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a seção 1 de 3, aqui a seção 1 de 4, aqui a seção 1 de 2, para fechar o meu circuito. Basicamente, você ter um conjunto de seção, e aí, dependendo do seu terreno, você vai fazer o circuito, porque foi necessário, né, para você ter a informação do ponto ali de interesse para você, dentro do terreno, tá? E aí, então, você vai definir qual vai ser o circuito que você quer fazer, de acordo com o terreno que você tem, tá? Então, esses são os conceitos importantes. Normalmente, quando o trabalho é feito, né, pelo topógrafo, ele vai trazer esse resultado aqui para você, né? As seções, o nivelamento, e a partir daí construir a curva de nível do terreno, enfim, o que foi combinado com o cliente, tá? Esses motos aqui. O nivelamento geométrico ele pode ser simples ou composto. Aí eu também acabei passando já falando um pouquinho, né, sobre isso. O nivelamento simples é aquele que eu mostrei lá na primeira imagem. E o composto ele vai ser mais de duas seções, né? Então aqui tem lá o lance com a seção, né, visada ré e vante. E aqui eu tenho ele composto, foi o que eu já tinha mencionado, tá? Então, ele pode ser simples e pode ser composto. Quando que eu vou utilizar? Vai depender do meu trabalho, da minha escala, do meu terreno, isso tudo que vai definir se eu consigo levantar só com um nivelamento simples ou se eu vou precisar fazer um nivelamento composto. Lembrando que, como eu falei, o equipamento, agora não lembro quem foi que falou, né? Mas lá na minha empresa, né?
A RN é referência de nível, tá, Ana Patrícia? RN é referência de nível, significado. Tem alguma distância para as seções? Então, Renan, a seção, se a gente utilizar o método de visadas iguais, o que vai ter de distância é só você colocar de igual distância, tanto na visão nas de ré, quanto na de vante. E aí vai ficar com a mesma. O que vai definir essa distância é o perfil do seu terreno. Como que esse terreno está posicionado, né? Como que ele está posicionado, não. As características do terreno, né? Se ele é muito acidentado, né? Se tem alguma coisa na frente, aí você vai ter que aumentar ou diminuir a distância, tá? Isso, o composto é mais de 2 seções, exatamente. Como está mostrando na imagem, né? Eu tenho aqui uma seção, 2 seções, 3 e 4, tá? O RN é minha referência de nível. Agora, a gente entra para entender o equipamento. Então, essa foto aí, uma distância mínima, Renan, ele vai de acordo com o terreno. Vai de acordo com na verdade, vai de acordo com a escala que você está trabalhando, né? Na norma, lá na NBR 13133, se você pegar, lembra? Tinha lá a precisão do trabalho que você vai fazer de acordo com a escala que você está levantando. Então, aí, claro que isso também tem a ver com a área do terreno, né? Se você tem um terreno muito grande, às vezes você tem que colocar uma escala pequena, ou você vai ter que fazer um mosaico, né, para poder pegar aquele terreno todo. É como se você fosse fazer um condomínio. E aí, para você colocar tudo numa carta topográfica só, não vai dar. A escala vai ter que ser pequena. Aí o que você faz? Você faz mosaico, né, várias cartas topográficas com escala grande. Então, é claro que o tamanho do terreno também vai contribuir para isso, mas o que define essa distância que você vai fazer o levantamento é a escala, porque a escala vai dizer o quanto que você vai ter que pegar ali no terreno para definir a qualidade, né? A qualidade do trabalho levantado, tá? Bom, aqui a gente entra no equipamento, o nível ótico. Então, esse é exatamente o equipamento que a gente tem lá na Veiga, tá? Exatamente. Então, o que tem nesse nível ótico, né? A gente tem aqui os niveladores, tá? Esse aqui embaixo é o que a gente chama de nivelador, são 3 niveladores. Ele que permite você colocar o nível nivelado, né? Você olha ali, aqui o nível de bolha, aqui esse pontinho branco aqui é o nível de bolha. E quando no trabalho de campo, eu já peço ao aluno para ele colocar o tripé nivelado com o celular. Então, hoje, a maioria, né, dos telefones, quando não vem com o nível de bolha, você pode baixar um aplicativo. Então, fala, coloca o tripé e aí você já nivela o tripé, porque normalmente é feito no olho. Mas hoje a gente tem o celular, que é uma ferramenta que está o tempo todo com a gente, e tem N aplicativos que podem, né, ser uma ferramenta ótima para o trabalho. Então, eu falo, ó, pessoal, coloca o tripé, coloca o nível do celular e já coloca nivelado ali a mesa. Quando você vier com o equipamento, já está 90% feito. E aí você só coloca e faz os ajustes aqui para poder chegar no refino que você precisa, do nível de bolha, né? Então, aqui, nessa imagem, né, em detalhes, a gente tem lá o nível de bolha aqui, né? Aqui é o parafuso de chamada horizontal, tem o esquerdo e o direito, isso é como se fosse um telescópio, né? Um binóculo. Então, quando você está olhando aqui na mira, né? Olhando ali, se o obstáculo estiver longe, você precisa ter um refino na horizontal, né? Para a direita ou para a esquerda, para poder conseguir enxergar o objeto. Igual um navio, quando
quer enxergar, né, a terra ou enxergar uma boia, alguma coisa do tipo, né, o cara fica movimentando assim para a direita e para a esquerda, e tem que ser bem refinado, porque se você passar muito, você movimentar um pouquinho, já passa muito do objeto por causa da distância, né? Então, esse é o parafuso de chamada horizontal, tem o direito e tem o esquerdo. Aqui é o anel de foco do fio estadimétricos. Esse aqui é onde o aluno apanha, porque aqui é igual aquela mira de arma, né? A mirazinha que vai aparecer lá com os fios estadimétricos. Aí você tem aquele fio, a cruz, né? O fio estadimétrico é a cruz, vai ter uma imagem aí. É aquela cruz lá. E aí ela tem o fio estadimétrico do meio, o superior e o inferior. Só que para isso você tem que ajustar esse fio. Então é isso também que dá muito trabalho, para você colocar e ajustar. Normalmente o aluno apanha para fazer isso, né? Quem tem prática, rapidinho consegue colocar o fio estadimétrico, tá? É enxergar, tá bom, gente? O fio estadimétrico. Porque quando você olha, você vê tudo embaçado. Aí você começa a ajustar ali o fio, ele vai ajustando, aí daqui a pouco aparece já os fios estadimétricos. Aí você só coloca no ponto que você quer, tá? Aqui é o parafuso da luneta, do foco. Então, aqui é aquela história, você está enxergando tudo embaçado, aí você vai ajustando, até ficar no foco, ok? E aqui é o foco do fio estadimétrico. Aqui você melhora a visão do objeto que você quer enxergar, no caso da mira, né? Que a gente está querendo enxergar lá. Então, você coloca na direção da mira, vai ajustando o parafuso da luneta, você consegue enxergar a mira. Aí depois, às vezes você enxerga a mira, mas não vê os fios estadimétricos. E aí, então, você não consegue saber a medida exata. Você só consegue saber a medida a partir de quando você ajusta o fio estadimétrico, tá? Então, isso dá um trabalho. Normalmente, o pessoal tem dificuldade de achar o fio estadimétrico, né? Tem que estar sempre dando suporte ali para colocar. Então, os níveis são equipamentos que permitem definir com precisão em um plano horizontal ortogonal a vertical definida pelo eixo principal do equipamento. Então, as principais partes do nível são a luneta, o nível de bolha, o sistema, né, de compensação ali. Isso são os principais. E o dispositivo de calagem, que é o nível de bolha, né, os parafusos de calagem ali embaixo ali. O eixo do nível óptico, a gente tem o eixo O, que é o eixo óptico, tá? O eixo H, que é o nivelamento tubular ali, ou a tangente central do equipamento, e o eixo Z, que é de rotação. Lá no primeiro, normalmente eu faço o primeiro trabalho no canal do Marapendi, e depois a gente vai para a praia, certo? Que finaliza lá na praia, a gente faz aquela resenha lá, que é o famoso churrasco de topografia, né? Então, acontece, no canal do Marapendi, a gente precisa utilizar esse ângulo que tem aqui, tá? Por quê? Eu preciso fazer a triangulação para conhecer a distância inacessível que eu quero descobrir. Então, lembra, eu tinha falado isso lá atrás com vocês, né? Eu pego, vou tentar fazer aqui, né? Deixa eu ver aqui a caneta. Eu tenho um vídeo aqui que mostra para vocês. Então, assim, aqui eu tenho o rio, certo? Aqui eu tenho o rio. Aqui, então, é uma margem, tá? E aqui é margem direita, margem esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o equipamento e estaciono ele aqui. Aí, eu vou medir essa distância, eu vou colocar a mira aqui, tá? E aí eu vou medir essa distância daqui para cá. Beleza? Tenho essa medida aqui, X, tá? Depois vou pegar uma referência aqui desse lado. Então, eu pego aqui algum ponto que eu possa usar de referência lá do outro lado. Uma tubulação, uma árvore, uma coluna, alguma coisa na margem que me dê uma referência.
Então, a partir desse equipamento posicionado aqui, né, no vértice A, eu coloco a mira aqui, que é aquela régua. E eu vou saber essa distância aqui, medida pela trena ou qualquer outro tipo de equipamento. Depois eu pego esse equipamento e transfiro ele para cá. Desculpa. Daqui, né, dessa primeira leitura aqui, eu tenho que fazer duas leituras. Eu faço essa leitura para cá, e aí depois eu, através desse grau que tem aqui no equipamento, eu zero ele nessa posição e vou girando ele até chegar aqui, ó, nessa posição aqui. E aí, então, eu tenho esse ângulo aqui, tá? Através desse ângulo que está aqui, né? Desse giro que eu tenho. Ok? Depois eu pego esse equipamento e tiro ele daqui e coloco ele para cá. Aí, o que eu faço? Eu aponto ele para esse mesmo ponto de referência que eu tenho aqui. Tá? Então, eu vou botar ele aqui no mesmo ponto que eu peguei e vou girar ele para chegar nesse ponto aqui. Assim, eu tenho esse ângulo aqui. Então, a partir dessa distância, desse ângulo e desse ângulo, eu consigo saber essa distância aqui. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente faz. Tá? Através da lei de seno-cosseno, a gente consegue pegar essa distância aqui, que é que eu quero conhecer, que é a distância do canal. Tá? Tranquilo? É basicamente isso que a gente faz no trabalho de campo. Então, existe no mercado diversos modelos de mira. Agora a gente vai ver as miras. A de madeira praticamente já saiu de desuso, tá? Não tem... Quase você não acha mais no mercado. A de madeira é pesada, é muito transportável. A de alumínio e a de fibra, de vidro, é o que mais utiliza. Mas a de alumínio é a que você mais encontra no mercado. Então, ela pode dobrar, ser retrátil, né? Aqui tem alguns exemplos. Olha lá. Isso é a mira, tá? Isso aqui é a mira. A nossa lá da Veiga é essa aqui, tá? Essa aqui de cima aqui, estou rabiscando. Essa é a mira que a gente tem lá na Veiga. Uma mira de alumínio com 5 metros. Vocês já viram isso aí em campo, em alguma obra? Não. Nunca viu, não? Bom, isso aqui é o que a gente chama de mira. Então, tem a mira de madeira, fibra de vidro, tem vários, tá? Essa mira, como eu falei, o régua, né? Ela tem uma medida que, para facilitar a leitura, ela é diferente de uma régua normal. Então, você precisa entender o que significa ali cada cor, cada ponto que tem ali na mira para poder saber as medidas. A gente vai fazer um teste aqui agora, tá? No final. A de alumínio tem o algarismo para indicar o metro, tá? O metro e do centímetro. E a de madeira, ela tem umas bolinhas, que é isso daqui, ó. Olha lá. Essa da direita, tá? É a de alumínio e essa da esquerda é a de madeira. Beleza? Então, aqui eu tenho as bolinhas que vai indicar o metro. Então, olha lá, tá vendo? Aqui tem uma bolinha, significa que é o primeiro metro. Aqui tem 2 bolinhas, significa que é o segundo metro. Já aqui... Pega água lá, papai. Não, se estiver não, você vai acabar com a internet. Deixa o papai acabar a aula. E aqui, então, eu tenho a mira, tá? Então, Mayara, o metro, ele não é indicado direto, né? Igual que eu falei, aqui é a bolinha na madeira que indica o metro. Aqui já é a cor, tá vendo? O preto é o primeiro metro. Tá vendo? 0,9 aqui seria 90 centímetros. A gente vai até ver aqui que medida seria essa aqui, né? E aqui, quando passa para o vermelho, já seria acima de 1 metro. Então, até aqui, essa linha preta é 1 metro. A partir daqui é 1,10 m, né? 1 metro, enfim. Vai dar continuidade ali ao metro. E o que significa aqui? Tá vendo? Cada distância dessa aqui, ó, entre um tracinho e outro, esse tracinho branco, é 1 centímetro. Então, aqui, ó,
seria 90 centímetros. Aqui seria 91 centímetros. Aqui 92, 93, 94 e 95. Até essa perninha do E aqui. O E significa o meio de 10 centímetros. Então, daqui para cá, de cada E aqui, né, de um E ao outro E, são 10 centímetros. E cada tracinho desse daqui significa 1 centímetro. Beleza? Então, quando muda de cor, aqui é preto, aqui é vermelho, mudou o metro. E cada E até a outra perna do E são 10 centímetros, ok? Conseguiram entender aí ou não? Eu consegui, eu acho que eu já vi um pessoal, numa obra que eu trabalhei, que ele usou um equipamento parecido com esse nível óptico, que ele olhava assim, ele botava uma régua, que eu digo parece 1 metro, no formato mesmo. E ele via o nivelamento da pedra que foi instalada, no caso da soleira, para poder colocar o perfil. Então, ele ia marcando o nível em cada parte para ver se ela estava nivelada ou se tinha que calçar, no caso, o perfil deles, né? O trilho da porta. Legal. Mas é bem parecido o equipamento. Isso. A gente vai fazer, quem ficou com dúvida, a gente vai fazer um pequeno exercício aqui, né? Eu vou mostrar e... Porque não uso uma régua comum, né, Milena? Que dificultar as coisas, né? Mais ou menos. Poderia usar uma régua comum, né? Na verdade, atrás dessa mira tem uma régua comum, com milímetros e centímetros. Só que fica muito difícil em campo você com a mira enxergar os centímetros, entendeu? Como se fosse uma régua comum. Você vai ter dificuldade de fazer a leitura, tá? Esse que é o problema. Vai ajudar, né, o exercício. Vai sim, vocês vão entender. Então, assim, atrás dessa mira aqui, quem for no trabalho de campo vai pegar e vai ver. Atrás dela tem exatamente a régua, com as unidades igualzinho a gente vê numa trena. Só que, para fazer a leitura com o nível, entendeu? Dentro do nível fica ruim. Então, as cores ali, né, e esse modelo facilita você conseguir enxergar na mira, tá? Porque você bota uma distância, às vezes de 100 metros, né? Às vezes até mais. Então, para enxergar, imagine, né, você vai ter que ficar ajustando bem a luneta para enxergar lá o tracinho preto do centímetro ou do milímetro, tá? Então, por isso que é assim, para facilitar a leitura. Então, olha só, aqui é de madeira, né? Não vou nem dar muita ênfase aqui, porque a gente vai utilizar de alumínio, e é mais utilizada hoje, de madeira praticamente não tem. Mas o que eu falei, tá vendo a bolinha vermelha aqui? Significa o primeiro metro. Depois disso vai ter o número 2, que vai passar para o segundo metro, e depois vai ter 2 bolinhas, indicando que está no segundo metro, tá? Aqui, a gente entra no detalhe do retículo da luneta. Foi o que eu falei, o tal dos fios estadimétricos, tá? Sem enxergar esse fio estadimétrico, você não consegue fazer leitura. Professor, então quando eu olho no nível óptico, já não aparece esse fio estadimétrico? Não. Ele aparece a partir do ajuste que você faz, lá, como eu mostrei lá no equipamento, tá? Então, eu preciso ajustar até conseguir enxergar esse fio aqui, que é chamado de fio médio, tá? O fio estadimétrico médio. E aqui eu tenho o fio superior e o fio estadimétrico inferior, tá? Então, eu preciso ajustar a luneta para enxergar esses fios estadimétricos, senão eu não consigo fazer a leitura. Aqui tem um exemplo, olha lá. Vamos agora praticamente aí exercitar, né? Então, olha aqui, eu fiz a minha visada de Ré, olha lá. Olha onde que está o equipamento, ó, aqui está o 0, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 50 centímetros, tá? Olha lá, minha visada aqui, né? Peguei o equipamento, joguei, então aqui são 10 centímetros, 20,
30, 40, 10, 20, 30, 40, 50 centímetros, tá? É aqui. Pode ver que a régua nem mudou de cor, ela continua preta. Então, lá em cima ela ia ficar vermelha, porque ia sair do primeiro metro. Então, aqui é 50 centímetros. Agora, eu vou fazer a minha visada de vante. Então, fiz lá a minha visada de ré, na minha referência de nível 1, tá? E agora, vou fazer a minha visada de vante, na minha referência de nível 2. E olha lá, o equipamento parado no mesmo lugar. Fui lá com a minha leitura do fio estadimétrico, olha onde que deu. Saiu do 0, 10 centímetros, é aqui, ó, no finalzinho do E. Aí você tem 11, 12, 13, 14. Olha lá, 14 centímetros. É onde está aqui o meu fio estadimétrico. Ah, professor, e se desse aqui no meio, aqui, ó? Ia ser 14, 5. Certo? E aqui já iria ser 15. Aqui na perninha do E. Tá? E aqui, 20. No finalzinho do E. Beleza? A partir dessa leitura, eu vou fazer Ré, a subtração de Ré menos vante. Fazendo Ré menos vante, eu tenho essa declividade aqui. Então, para hoje, rampa, né? Você fazer uma rampa para acesso de cadeirante, você tem um padrão de inclinação que você precisa colocar lá, né? Para o cadeirante conseguir acessar, ter acessibilidade. A própria faculdade fez obra aí em praticamente todos os campi para dar acessibilidade. E a rampa tem um padrão de inclinação, tá? Então, você precisa ver o desnível para seguir o que manda o padrão de inclinação da rampa, tá? No procedimento de campo, então, deve ser feitas as leituras do fio, o fio médio, né, o fio inferior, os fios estadimétricos, e a medida desse fio é como se fosse uma comprovação, como é que é o nome? Fugiu agora. De prova real. Tá? Quando eu quero tirar a prova real de uma continha que eu fiz, se você fizer a medida e a partir da leitura lá do fio estadimétrico, tá? Superior e inferior, você tem a tolerância, olha aí a tolerância que o pessoal tinha perguntado, de 0,002 metros. Então, eu tenho uma tolerância de 0,02 milímetros, né? 2 milímetros aí de tolerância de erro que eu tenho de uma leitura ou outra, tá? Isso eu consigo através da minha visada, da minha leitura do fio estadimétrico, tá? Isso daqui, ó. Então, eu peguei o fio aqui médio, aqui eu tenho o fio superior e tenho o fio inferior. Quando eu faço a leitura de Ré e de vante, eu pego essa medida aqui, essa altura aqui, esse H que está aqui, ó, eu pego esse H que está aqui e eu consigo, através dessa medida, provar que o meu equipamento está dentro do padrão. Isso é igual você falou que teve, não sei quem, agora eu esqueci que foi lá na obra, se passar um caminhão, tremer, pede para colocar de novo, né? Foi a Milena, não sei quem foi. Se passar um caminhão... Foi quem? Kelly, Jesus Kelly. Ah, tá, Kelly. Então, assim, se passar um equipamento, mas tem uma tolerância? Tem, tá? Essa tolerância aqui. Ah, professor, e na praia, igual perguntou, se na praia tiver que mexer, então, quando você, ali no nível, você tem uma medida que modificou, você tem uma margem ali que você consegue, né? Caso já no nivelamento, por visadas iguais, isso na visadas iguais, você aceita uma diferença de até 2 metros de posicionamento do equipamento. Isto é, se eu estou na praia, aí tem 50 metros, tá? A praia. Minha faixa, eu coloquei equipamento, teria que ser em 25 metros, né? 50 para lá, 25 para lá, 25 para cá. Só que tem pessoas na praia, eu não consigo botar. Então, eu consigo colocar 23 para um lado e 27 para o outro. Ok? É isso que está dizendo aqui. Eu consigo, em visadas iguais, no máximo 2 metros de diferença.
tá? Essa é a minha margem que eu tenho, por exemplo, se na praia estiver cheia, igual o pessoal falou aí, a praia está cheia, e eu não consigo colocar o equipamento lá no meio, onde deveria ficar. Eu consigo ter aí até 2 metros de diferença, tá? Da visada de ré para a visada de vante, beleza? Então, caso a diferença entre a distância de ré e de vante seja maior do que essa tolerância, né, que eu acabei de falar agora, aí você vai ter que reposicionar as miras. Então, alguém vai ter que, né, o estagiário lá está segurando a mira, vai ter que mexer para ajustar. E aí, essa diferença lá é feita por esse cálculo aqui, tá? Onde a distância do nível da mira, para você saber ali se tem erro de 2 metros, né? Porque às vezes é fácil você medir. Você pega a trena e mede, igual na praia. Pô, 50 metros a faixa é mole. Você pegou a trena, vai medir. Mas às vezes tem alguma distância que você não consegue, né? Não tem ali uma distância de 100, 200 metros e tal, aí você vai ter que ir lá andando. Como é que eu posso fazer isso? Através da diferença da leitura do fio superior e fio inferior. Aqui está o cálculo, tá? Então, a distância do nível para a mira vai ser igual o S, que é a diferença entre a leitura do fio superior e fio inferior. E C, que é uma constante estadimétrica do equipamento, que normalmente é igual a 100. Então, você vai pegar lá, você viu o fio médio, vou voltar aqui. Eu tenho lá a leitura, né? O meu fio médio aqui. O meu fio médio, ele leu 50 centímetros. Mas olha aqui, tá vendo aqui ó, o meu fio superior? Tem o fio superior e tem o fio inferior. É isso que ele está falando. Então, você vai pegar a medida que deu no fio superior e vai subtrair do fio inferior e vai multiplicar por 100. Assim, você tem essa distância da mira para o nível, tá? Aqui tem um exemplo de cálculo, para ficar tranquilo. Eu sei que falando, né, como é bem prático, isso fica difícil de entender. Então, coloca aqui, ó, a figura representa a mira e a leitura dos fios. Então, olha lá, fio médio, quanto que deu a leitura do fio médio? 1 metro e 46 centímetros. A leitura do fio superior, 1,48. E a leitura do fio inferior, 1,43. O que eu vou fazer? Vou subtrair a leitura do fio superior do fio inferior. Vezes 100, que é constante, 5 metros. Então, eu descobri aqui qual é a distância que está o equipamento da mira, só através da leitura aqui. Beleza? Ficou fácil agora de entender? Sim? Ficou assim. Sim, beleza. Ficou. Mas acho que a gente vai entender melhor quando fizer na prática, né? Então, mas aqui, né, só lendo aqui esse texto, porra, fica às vezes difícil de entender, né? Mostrando aqui, né, já está na prática mesmo, olha lá. Eu peguei, fiz a leitura, e aí eu tenho a medida do fio superior e a medida do fio inferior. Multipliquei por 100, subtraí, multipliquei por 100, deu 5 metros, que é exatamente onde o estagiário está segurando a mira, tá? Então, eu estou lá com o equipamento, ele está a 5 metros de distância. É isso que está dizendo aqui, através dessa leitura aqui da mira, tá bom? Bom, os dados observados em campo, né, assim como todo trabalho de topografia, tem que ser colocado numa caderneta de campo, como está lá na norma NBR 1333. Então, você vai fazer todos os levantamentos e coloca onde? Na caderneta de campo. Professor, tem um padrão? Tem, na norma traz lá, né, algumas na norma traz essa caderneta de campo, só que se você pesquisar na internet já tem, né, evoluir isso aí, o pessoal já tem planilha automatizada no Excel, né, onde você vai lançando aqui as visadas, né, distância de ré, distância de vante, a leitura do fio estadimétrico, fio médio, fio superior,
e aí ele já vai te dando os valores aqui. Né? Então, já tem aí na internet, você consegue pegar planilha já automatizada, tá? Os equipamentos mais modernos já faz até o cálculo, né? Se você pegar aí algumas estações e tal, já faz o cálculo. E isso, né, gente, hoje o drone está tomando conta disso de uma maneira rápida demais. Então, foi o que eu falei com vocês, cara, quem tiver a possibilidade de aprender drone, cai para dentro, porque é para abrir porta de trabalho. Né? Quem souber operar drone, fazer levantamento, vai ser caçado a laço, né? Que as empresas vão precisar de operador de drone aí nas mais diversas áreas. E assim, eu falo, quem tem possibilidade de empreender aí, né, que eu já faço muita coisa, né, mas eu também já tinha pensado nisso, em abrir uma empresa e tal, mas o drone já é caro, tem que treinar, dá mais trabalho, né? Então, fica mais difícil, tem que se dedicar, e eu não tenho esse tempo agora para abrir uma empresa dessa. Mas a galera que está começando aí, que já opera drone e tal, pô, pensa em abrir uma empresa, né? Verdade, Felipe. O preço do drone tá caro, né? Mas a ideia é começar, cara, é começar pequeno, né? Às vezes, assim, o cara quer o ideal, eu tenho que ter um escritório, eu tenho que ter uma sala, eu tenho que ter, pô, se eu for pegar aí a história da Nike, não sei se vocês conhecem a história da Nike, né? A Nike, pô, americana aí, queria, né, entrar no mercado de marca esportiva, que era dominada pela Adidas e Puma, né, duas marcas alemãs. E aí, então, o cara começou vendendo tênis, cara, no carro, na mala do carro. Quem conhece a história da Nike foi assim. Ele ia para a porta das universidades lá nos Estados Unidos que tinha atleta, e ele ficava vendendo tênis para o pessoal lá, atleta. E aí tinha um treinador, né, que junto com ele ia tipo aperfeiçoando, né? O cara corria com tênis, fala, pô, machucou aqui, pô, se fosse assim, se fosse assado. Aí ele foi melhorando o tênis, e ele comprava o tênis, né? O cara da Nike ele nem fabricava, ele comprava do Japão e revendia nos Estados Unidos. Ele começou revendendo, né, o tênis lá japonês, depois que ele começou a fabricar o próprio tênis. Ele começou vendendo no carro. Então, assim, tem muita gente que às vezes não começa um negócio porque quer esperar o momento ideal, quer comprar o melhor drone, quer ter a sala, o escritório, não sei o quê. O negócio é começar, e aos poucos vai. Então, não precisa comprar um drone tão caro, né, Felipe? Começa com pequeno. Vai comprando ali um, né, que dê para fazer um trabalhozinho simples, aí depois vai evoluindo, começa a ganhar dinheiro, aí você... A ideia é reinvestir o dinheiro, né? O cara da Nike fez exatamente isso. Ele quase quebrou, teve que pedir dinheiro emprestado, um monte de gente. Né? Hoje são até sócios da Nike, o pessoal emprestou dinheiro para ele na época, porque é aquela história, você tem que ter o capital de giro. Né? Tem que botar o dinheiro, injetar o dinheiro, fazer... Professor, o senhor vai mostrar a gente como funciona esse cálculo também, ou só está mostrando a planilha mesmo? Qual cálculo? Essa planilha que está na tela, a gente vai chegar a fazer alguma dessas, das distâncias de ré, avante, nesse sentido? Então, tem aqui o ensino preenchimento, mas essa é do trabalho de campo, tá? Tá bem. Essa é do trabalho de campo. Então, é basicamente essas medidas que a gente coleta aqui, ó. O que você vai lendo na mira, você vai colocando na planilha. Olha aqui, esse próximo slide mostra, tá vendo? Olha só. Você vai lá e vai definir o ponto que é o lance, aquele lance que a gente viu lá no começo, que era o lance. Aí tu bota lá, lance 1. A distância da mira, a de ré, vai colocar aqui. A distância de vante, aqui, nesse azul. Aqui, a leitura do fio superior e do fio inferior. Então, lá na medida de ré, qual foi a leitura? Na de vante, qual foi a leitura? Então, você vai olhando no equipamento e vai colocando aqui na planilha, né? Não tem mistério. Isso aqui se repete, né? Aqui é a leitura do fio estadimétrico e a leitura do fio nivelador, que seria o fio médio, né? E aqui o fio superior e inferior, tá? Que é para poder a gente ter esse, como eu falei, que é a prova real, né? Aqui, através dessa leitura do fio superior e inferior, eu consigo provar que o equipamento estava a tal distância
que deveria estar, tá? É como eu falei, é como se fosse a prova real. Bom, e aqui é a hora de exercitar. Que medida é essa? Eu acho o professor muito ruim, sabe? Porque naquela medida lá que o senhor colocou, que o senhor mostrou na imagem, era 1,46,2. Aí eu tô aqui assim, gente, como é que ele viu o ponto 2? Que meio que não tem não é igual uma trena, 1 metro, né? Aí é um pouco mais difícil ver esse ponto 2, que dá para ver que ele não tá certinho, mas, tipo assim, como é que ele sabe que é ponto 2 certinho ali? É meio que intuitivo. Então, foi o que eu te falei. Atrás, tipo, a mira bateu aqui, tá? Aqui atrás, você tem a leitura, a régua graduada, em milímetros atrás. Tá? E aqui dentro, olha só, esse tracinho preto aqui é 1 centímetro. Então, você basicamente divide. Igual assim, se pegar aqui no meio, olha só, aqui no meio seria 5, tá? Mas como ele pegou aqui em cima, no caso ali é a leitura do fio médio, né? Olha aqui, ó, a leitura do fio médio. Aqui seria 45, tá? Como ele pegou essa medida aqui, ele pegou 1,46, que aqui é 45. Então, ele entendeu que aqui, ó, foi 1/10 aqui que andou. Então, é aproximado. Mas aqui atrás, eu tenho a medida. Ela tem tipo como se fosse uma bordinha onde marca em centímetros e milímetros, é isso? Dá para ver? Isso, tem. Fica atrás dela, tá? Essa parte amarela, no caso aí. Isso. Aí aqui atrás você tem toda... Aqui é para facilitar a leitura. Eu achei que era atrás da régua. Atrás você tem a régua mesmo em si, igual a régua que a gente conhece normal. Tem uma régua. Né? Se a mira estiver bem ajustada, você pode até virar ela, que aí consegue enxergar. Né? Mas aí a leitura é mais demorada, né? Mais detalhes e tal. Isso é o que o pessoal fala em campo. Mas, treinando aqui, vamos lá. Olha aí. Que medida é essa, dessa leitura aí? Alguém consegue? Seria 169? 169, mais alguém? Agora é a hora do exercício, olha lá. Coloquei a mira, coloquei o equipamento, quero saber a leitura aqui do fio médio, ó. Quero o fio médio aqui, esse fio aqui. Quero nem superior ou inferior, não, só o fio médio. Que leitura é essa? Ó, 70... Acredito que aí já está 1,70, né? Porque ele já está um pouco acima, né? 70, 78. 1,70. 69, 1,68. Esse preto aí é o primeiro metro, né? Então, ele não tem menos de 1 metro, então é 70. Eu também acho 70, está mais próximo. Então, estou acompanhando aqui. Tem gente que está botando 70, 1,70 m, 69. Bom. Seria 68? Acho que entre 66 e 68. É? Eu acho. Tô vendo que o pessoal Eu acho que não é, porque não tem a bolinha próxima ali, né? Mas eu também não sei se pode estar mais embaixo. E logo em cima é 90, parece. Então, acho que então, aquela bolinha é na mira de madeira. Aqui a gente está na mira de alumínio, que não tem bolinha. O que diferencia, eu falei, o que diferencia um metro do outro metro na mira de alumínio? Quem pegou? Quem anotou? É o quê? A cor vermelha? Isso, a cor. Então, ali está no preto, certo? E teve então, alguém... Oi? Eu acho que estou com 70 mesmo. 70 mesmo, né? A maioria colocou 70 e está correto. A leitura aqui é 70 centímetros. Por que 70? Por que 70? Muito bom. Né? Alguém já explicou aí. Primeiro, não passou. Não é isso? Marca Oi? 70.
a mira de nivelamento, né, no caso o tracinho vermelho, que é o do meio, está em cima da linha que marca o centímetro, que no caso embaixo é 60 e em cima é 70. Se fosse um pouco mais abaixo, seria 69. Isso. Fosse, não é isso? Exato. Ah, vamos botar o E entre um E e outro são 10 centímetros, é isso? Eu tinha entendido errado, então. Isso, entre um E e outro são 10 centímetros, né? Então, aqui, alguém falou, tá no primeiro metro ainda, então não é mais de um, porque eu não vi qual era o nome, né? O pessoal falou, quem foi que falou? Aqui tá no primeiro metro ainda, olha só, 0,7, Fui eu, 0,8. Fátima. Foi a Fátima, né? Fui eu. Então, aqui eu não cheguei nem no primeiro metro, eu ainda estou em centímetros ali. E aí eu tenho de cada como eu mencionei, olha só, aqui dessa perninha até essa aqui são 10 centímetros. Então aqui ó, é 50 centímetros. Se fosse aqui a leitura. Aí 50, aqui 60 e aqui 70. Aqui é o início do 70. 68 ou 69, por exemplo, 69 seria aqui, ó, nessa linha aqui, nessa perninha do E. Aqui é 69, ok? Pessoal que botou 69 aí, conseguiu entender? Professor, então pode ser, eu falei errado, que eu me confundi nesse negócio dessas cores. No caso, o preto, então, estaria na faixa dentro de 1 metro. Então, o que indica que está no metro é o 0 aqui na frente. Vamos para a próxima leitura aqui, para ver se melhora o entendimento. Olha lá. Próxima leitura, olha aí. O estagiário não ajustou o foco da luneta. Olha para aí quem perguntou, professor, por que não é uma mira normal, uma régua normal, né? Olha aí. A mira, né? Esse eu já embacei aí de propósito para vocês entenderem como que pode acontecer na leitura do campo. Se você ficar o tempo todo tentando ajustar a luneta, você vai perder um tempão, certo? Ficar ajustando ali a luneta. Então, olha lá, dependendo da distância, né, gente? Por que? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que que quando a gente olha no horizonte e aquela luz que está lá, igual você está na Angra, aí você olha assim para lá, para Ilha Grande, e você vê aquelas luzinhas piscando, assim, parece um pisca-pisca. Qual a explicação disso? Por que a luz, quando está distante, fica piscando? Alguém sabe? Eu acho que pela distância a gente consegue perceber a frequência da energia. Tá, muito bem. Mais alguém? Por que que a luz fica piscando numa determinada distância? Eu achava que era porque eu tinha... Hã? Eu achava que era porque eu tinha astigmatismo, mas eu não sei não. A Aline colocou por causa do ar, né, Aline? Tem também a relação do tempo, né, mestre? A resposta, né? Então, na verdade, é por causa das partículas que tem no ar, né? É o que a gente não consegue ver, né? Mas a poeira, todas essas partículas, quanto mais longe, tem mais poeira na frente, né? Mais coisas no ar, né? Enfim, e isso atrapalha, parece que fica piscando, porque a luz está longe, então fica passando, como se fosse passando coisas na frente. E aí você vê como se estivesse piscando, né? É por isso. Então quer dizer, por conta de poeira que a gente vê a luz piscando? Sim. Você pode ver que se estivesse próximo, você não ia ver piscando, porque a quantidade de poeira que tem no ar, a Lívia colocou, a refração, né? É igual por que a gente enxerga o céu azul, porque a gente enxerga as cores, né? Tem a ver com isso. O céu é azul porque tem um monte de partículas que ficam em suspensão e a luz azul, que tem a frequência de onda curta, ela bate nessa poeira, né, que fica nesses gases e reflete a luz azul. É mesmo quando a gente está enxergando longe, tem um monte de coisa na nossa frente que a gente não está, né, não consegue ver a olho nu. E quanto mais distante, vai ficando embaçado, que é essa poeira que fica, tá? Caramba, eu jurava que era a defasagem da frequência. Não é isso não. Aí a frequência de onda que a gente está falando vai te dar as cores, né?
E que a gente enxerga o azul, o verde, o vermelho, o amarelo, isso tem a ver com a frequência de onda da luz. Aí a gente enxerga o canal azul, o canal vermelho, o canal verde, de acordo com a frequência que o objeto reflete, né? Bom, mas vamos lá na régua aqui para ver se alguém acertou. O pessoal está colocando aí 1 metro e 1 milímetro, 1 metro e 1, 1 metro e 1, 1 metro e 10, 1 metro exato. Eu estou um pouco confuso, não consigo entender, também não está entendendo. Ó, o Kaique botou 1 metro e 10. Eu vou botar uma enquete lá no 1,10, 1,10. Está começando a aparecer 1,10 aí com mais frequência. Sidney botou 1 metro. Então, vamos lá. Quem colocou aí 1 metro, quem é que pode explicar aí? Levanta a mão aí para explicar. Quem já entendeu? Pode ir, calma, Gabriela. Calma que a gente vai chegar lá. Calma, fica calma. A gente vai fazer mais 3 Alan, eu minutos. também não tô entendendo, não. Eu tô boiando essa aula, não tô entendendo, não. Tá, calma que você vai entender. Alguém pode explicar aqui por que a maioria está colocando 1 metro em alguma coisa. Então, todo mundo já entendeu que passou de 1 metro. É isso? Para mim é 1,10 m. A Lívia falou que... A Lívia levantou a mão aí, professor, para falar. Lívia Alvarenga. Pode falar, Lívia. Eu entendi que a gente chegou em 1 metro ali no tracinho preto, em cima do é preto, e quando Sim. passou 1 centímetro. Então, 1 metro e 1 centímetro. A galera está conseguindo visualizar isso? Que a Lívia falou? Porque em cima desse que está abaixo da linha vermelha, marcou 1 metro. E como cada espaço, né, seja ele em branco, o tracinho do Ezinho vermelho, o preto, ele marca 1 centímetro. Então, se ele passou e deixou a mesma distância, está 1 metro e 1. E não 1,10 m. 1,10 m seria o 11, no caso. Quando batesse em cima, na linha do Ezinho lá completo. Concordo com a Mayara. Excelente. Ah, Mariana, acho que agora sim. Tá vendo? Melhor do que o professor. Olha lá, 1 metro e 1. Tá? Exatamente isso que foi explicado aí pelos alunos. Aqui, nesse finalzinho do é 1 metro. Mudou de cor, saiu do preto, foi para o vermelho. Então, a partir daqui, eu tenho acima de 1 metro. Tanto que saiu do 0,9 e veio para o 10. Então, o 10 quer dizer que tem um na frente, chegou no 1 metro. E como eu expliquei, cada espaçozinho aqui, como ela mencionou, seja pintado ou seja em branco, significa 1 centímetro. Então, aqui, 1 metro, pegou esse espaço branco aqui, 1 centímetro. 1 metro e 1 centímetro. Muito bem. Quem entendeu, a explicação ficou perfeita, tá? Divas, né? Entendeu perfeitamente. É exatamente isso. Isso, a perninha do E vale exatamente 1 centímetro. Seja ele pintado, preto ou branco. Esses espaços são 1 centímetro. E de um E a outro, 10 centímetros. Acho que agora a maioria entendeu, né? Vamos, então, para confirmar isso aí? Que leitura é essa? Olha aí. Agora tá fácil, tá? Quando tem prova, eu boto isso daí na prova. Eu acho que é 1,95. 1,95? Eu também acho, é 1,95. 1,95, por enquanto a maioria está em 1,95, né? Takumi botou 19,5. 19, Takumi. É porque está no 19 aqui, né? A gente falou que quando chega no 1, significa que está em 1 metro, né? Ah, tá, beleza, errou digitando, né? Acontece. Ah, o Lucas falou 1,95, agora eu entendi. Você consegue explicar, Lucas? O que você entendeu aí? Tem microfone? As meninas já entenderam, né?
Eu Não não, tá... nem eu, nem a Gabriela. Alan, Ainda não... Oi. eu tenho uma dúvida, porque no outro, Sim. para mim, a visualização estava melhor. Porque naquele tinha parado exatamente no 1, né? E o Ezinho tava 1 e um pouquinho acima, aí já ia para 1.01. Aí eu entendi perfeitamente. Nesse caso, aí volta lá, porque saiu o slide. Isso. Como o 19 tá nesses dois tracinhos e não é, eu tive uma certa dificuldade, porque no caso, para mim, marcaria 19 justamente onde estava marcando no tracinho, mas não é, né? Marca embaixo ou marca em cima. Eu tenho essa dúvida em relação ao número 19. Tá, então, eu também não entendi, a Gabriela, não entendi mesmo. Oi? Acho que eu entendi que a dúvida dela é porque ela tá achando que, como tá em cima do 19, seria 1,90 m na concepção dela, mas a explicação, no caso, seria ele marca quando ele chega ali na linha, abaixo da numeração. Ele tá marcando 1,90 m, arrisca aí, professor, para ela entender. Aqui, né? Isso. 1,90 m seria aqui. Entendi, era essa dúvida mesmo, ela arrasou. Porque eu não sabia se marcava em cima ou marcava embaixo. Então é 1,95 mesmo. Isso. Aqui embaixo é quando está 1,90 m. Aqui está iniciando a medida de 1,90 m. Tanto que aqui, ó, se fosse 2 metros, seria aqui. Que é o início de 2 metros. Certo? Sim. Tá, então é 1,95 mesmo. Então é 1,95 mesmo? Conseguiu entender? Vamos confirmar? 1,95. Fácil. Aí, viu? Tem gente que ainda está com dúvida? Oi. A Gabriela ainda não entendeu. Era melhor pedir para ela explicar o que ela não entendeu, para a gente tentar ajudar. Sim. Ela está falando que não está entendendo ainda. Oi, gente, boa noite. Olha só, eu não estou entendendo a leitura da régua. Tá, me ajuda aí, gente. Vamos lá. Que leitura é essa que você não está entendendo? Porque, olha só, a gente precisa... Olha só, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, olha só, aí tá marcando... tem como apagar esses riscos aí em vermelho, professor? Tem sim, calma aí, deixa eu apagar aqui. Pronto, apaguei. Então, aí esse traço maior é a marcação, certo? Sim, essa linha aqui maior é o fio médio. Isso. Aí, no caso, 19, no caso, seria 1,90. Isso, inicia aqui, ó. Aqui começa 1,90. Sempre inicia na parte de baixo. Exato. E aí, como a marcação da régua tá esse traço maior, que é o vermelho, aí seria, no caso, 5 centímetros para cima, entre uma linha e outra? Isso, exatamente. Entendi. Então, aí no caso, cada tracinho aqui, tem um tracinho logo abaixo da perninha do 9. Aqui é 1 centímetro? Aqui, né? Isso. Logo abaixo aqui. Isso. Tá, e aí sucessivamente, né? E vai aumentando. Isso. Tá, aqui eu é acho que eu entendi agora. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. 5 centímetros. Tá, entendi. Beleza. Obrigado. Tá? Nada, viu? Quando você explica, quando você fala, aí você entende melhor. Né? Falar para alguém, por isso que eu gosto que fale, né? Tem que pegar e falar, né? Mas se te andar com uma régua normal no bolso, ó, José. Porque eu falei, olha esse daqui, né? Se tiver o nível, a mira lá está de métrica embaçada, você não vai conseguir visualizar se fosse na régua normal. Por isso que é desse jeito, tá? Então, 1,95, acredito que todo mundo tenha entendido, tá? Não tem mistério. Passou aqui para o 20, já seria 2 metros, ok? E assim sucessivamente até chegar a 5 metros. Então, vai alternando entre vermelho e preto a cada metro. Oi.
Não, você acabou de responder minha dúvida. Eu ia perguntar exatamente isso. Quando que passava a mudar de cor novamente? Já que começa com preto sempre, né? Isso, começa com preto, aí vai pro bom. vermelho, depois volta no preto, cada metro vai mudando a cor. Tá Tá? ótimo. Então, é isso mesmo. Ele só vai marcando, tipo, como é o primeiro metro, aí ele marca em vermelho. O próximo, no caso dos 2 metros, seria preto. Aí quando chegar e marcar 3 metros, ficaria vermelho novamente, é isso? Isso, exato. Cada metro É vai para poder mudando a cor. essa diferença, né? Que marcou mais 1 metro. Isso. Aqui, você está falando aqui, né? Que mudou saiu do preto e foi para o vermelho. É isso que você está falando? Ou dos 2 metros aqui? E quando ele 2 metros, ele muda para o preto novamente. Isso. Aí, tipo, chegar lá em 3 metros, que ele marcar mais 1 metro, ele vai voltar para o vermelho. Exato. É isso aí. Está mudando mais 1 metro, professor. Entendi. A Lívia quer falar. Mudança... Desculpa, só tinha esquecido de baixar a mão. Ah, tá. A mudança de cor tem alguma influência? A influência é do metro, Gabriela. A cor significa que está no metro, e para você saber qual é o metro, é só ver aqui essa dezena, né? Se está na dezena, na primeira dezena, significa que é 1 metro. Se está na segunda dezena, aqui, casa do 20, significa que é 2 metros. E aí a cor separa cada metro, tá? Então tem essa influência. Isso, Rafaela, é para poder enxergar melhor num aparelho. Senão, se for por uma régua normal, fica difícil, né? Você vê ali, ainda mais de longe. Tá? Aqui, então, para a gente finalizar, tem um exercíciozinho aí, tá? Como podemos definir o levantamento topográfico? Apresente e comente, né, o método de nivelamento que está relacionado à operação. Isso aqui é para vocês exercitarem aí, tá? Não vou cobrar nada, não. Agora, eu vou mandar o slide aqui para vocês. Vocês podem fazer o exercício aí estudando, depois eu dou o gabarito na próxima aula, tá bom? Alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Todas, mas eu vou assistir a aula de novo. Professor, Oi. deixa eu te perguntar. A aula acabou, né? Não, agora vai acabar já. Eu vou explicar aqui o nosso próximo trabalho. Tá, mas vou só explicar. Esse exercício que você passou, que depois você vai comentar sobre, né? Vai mostrar o gabarito para a gente tem que mandar isso por e-mail ou não? Não precisa não. Tá, isso é só um exercício mesmo final, não é nenhuma atividade avaliativa, não. É exercício de final do conteúdo, tá? Tá ótimo, beleza. Agora, o trabalho, sim. Vou colocar aqui o nosso próximo... Exercício para ficar olhando tipo, com as imagens, achei que você passar assim. Aquela que embaçou ficou complicado para quem tem miopia e astigmatismo. Eu não consegui fazer não. Então, mas é exatamente para poder saber que tem que ajustar, né? Pai amado, mais um trabalho, Caroline. É a atividade, professor, né? Eu estou Essa saindo disciplina na aula é de quase... pontos, tá? Professor? Oi. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o trabalho porque eu estou dirigindo esse agora. Não, mas a gente não vai fazer hoje, não. Olha só. Eu vou mostrar o trabalho, como que vai ser. Vou fazer igual o outro. Só a esse exercício mesmo. Ah, tá. O exercício você pode fazer depois em casa, com calma, não tem pressa, não. É só para exercitar então mesmo. Tem um trabalhozinho para pensar ali, escrever e tal. Não tem nada avaliando, não. Então. Tá, professor, Agora... depois eu vejo esse finalzinho da aula. Estou indo para a aula de pontes agora. Tá ok? Tá. Vai ficar gravado. Eu vou só mostrar como que vai ser o trabalho. Na próxima aula, a gente vai entrar, eu vou fazer o passo a passo com vocês, explicar o passo a passo, na verdade, e vou dar um tempo para vocês iniciarem o trabalho na aula, tá? E depois vocês terminam. Vai dar um prazo para entregar. Parecido com aquele outro. Assim, é bom entender, ver a aula para ver como é que faz o trabalho, para depois não ficar perdido, tá? Deixa eu abrir
Professor, me tira uma dúvida. Quando é que termina a matéria? Termina em junho, julho, né? Ela é semestral. Tá, mas aí termina em junho e julho. Junho, na verdade, a gente vai terminar em junho, né? Junho. Julho, só quem ficar de prova final, quem ficar de recuperação. Aí Tá. vai ter que ficar igual aquela depois das avaliações, né? E aí, a Nossa. minha dúvida é, teve um trabalho, teve o exercício em aula, valendo 4 pontos, não foi isso? Teve... O não. outro trabalho, ele valeu ponto? Qual o trabalho? O que valeu ponto do trabalho do Google, né? Isso. Isso. Aí, na aula passada, nós fizemos exercício no Google Forms, um formulário. Sim. Tá? Todas essas atividades vale ponto. Eu ainda não tenho a pontuação definida. Por quê? Eu vou ver o que a gente vai conseguir fazer até o final. E aí depois eu vou pegar e vou dividir essa pontuação, tá? Vou pegar e vou falar, ó, trabalho tanto, valeu tanto, vou dividir e aí vai ter o ponto para vocês. Tem presença, né? Participação, tudo isso. Tá bom. Tá bom? Professor, boa Oi. noite. Então, eu fiz o trabalho, mandei, só que não apareceu nada para mim depois, como correção, nada disso. É assim mesmo? Eu ainda Da aula passada. não vai aparecer nada de correção, não. Ah, Eu tá. só estou olhando ainda, baixando, né? E... Ô, Mara, porque pode ficar tranquilo. foi tão rapidinho, eu fiz, aí enviei, foi só isso, né? Não teve mais nenhuma etapa depois não, né? O do Google. Nada, o trabalho é rápido, era simples. O pessoal que se perdeu um pouco aí e tal, mas é simples aquele trabalho. Tá bom, E perguntas, porque o formulário foi enviando, eu achei que tinha clicado e não sei se não computou a resposta. Uma loucura. Tem lá, é só enviar mesmo, eu depois eu vou também. conferir pelos nomes. Deixa eu abrir aqui, como é isso, um instantinho. Tinha deixado aberto já aqui. Professor, você vai falar hoje também sobre a data, já tem a data definida para o trabalho de campo? Não, ainda não. Ainda não. Vou dar uma olhada aqui e eu boto no grupo para vocês. Vai ser depois da prova da semana de prova. Ah, é só para o pessoal avisar, porque tem gente que trabalha sábado, né? Dá uma troca, sei lá. Semana de prova que está no calendário acadêmico, tá? Não quer dizer que é prova da gente, não. Falando semana de prova que tem lá no calendário acadêmico. Ah, tá, entendi. É porque em arquitetura não tem prova, né? Então, normalmente é semana de entrega de trabalho. Tá bom. Então. Semana final de apresentação das atividades. Pronto, achei aqui. Ó, eu vou... Na verdade, o Rodrigo, ele é quem vai acompanhando ali o passo a passo, ele é simples, né? Teve gente que acabou o trabalho no mesmo dia da aula, mas se você deixar para fazer depois, aí complica um pouco, né? Porque tem detalhezinhos ali, coisas novas, né? Que você nunca viu, aí acaba dificultando um pouco. Mas ele é um trabalho que eu faço, né, em sala de aula, assim, com a galera, no mesmo dia de aula a gente consegue fazer. Fazendo assim, em aula fica mais fácil realmente. Eu que revi todas as aulas e depois fiz o trabalho. Aí, para mim, foi feliz. Aí, verdade, fica difícil mesmo. Porque aí tem questão de data, um TM, né? Eu estou começando a corrigir lá, eu vi alguns erros e tal. Mas, enfim, isso é tranquilo. Nada para se apavorar, não. Vamos lá. Está compartilhado já a tela aí com vocês? Já. Isso, obrigada. Beleza. Então, olha só, esse aqui eu vou permitir que seja em dupla, tá? Para facilitar um pouco a minha vida também, não vou colocar individual, não. Vou colocar em dupla, porque tem gente pra caramba na turma e para corrigir tá dando trabalho danado. Então, esse eu vou permitir em dupla. O que vai ter que fazer? A gente vai pegar lá a norma que nós estudamos e a NBR 13133, tá? Então, vocês vão fazer um croquis, que nesse croquis terá
o limite com uma rodovia e cerca, alguns arbustos, uma residência com alvenaria e estrada de acesso, um córrego traçando os fundos da propriedade, passando pelo fundo, vai ter o 4 vértice topográfico, né, da coordenada e a curva de nível, tá? Então, você vai lá na norma, vai ver a simbologia que tem lá e você vai fazer esse trabalho. Então, vocês vão construir um croquis foco utilizando o que eu quero aqui, tá? A curva de nível vai ser arbitrado porque vocês não vão medir em campo, mas vocês vão ter que seguir o padrão que tenha naqueles critérios lá básicos de nível, né? Não pode sobrepor uma na outra, não pode terminar uma com a outra, seguir o critério. Se tem um rio passando, como é que a curva de nível tem que estar naquele rio e tal, entendeu? Então, aqui fica aí primeiro só para vocês já entenderem como é que vai ser o trabalho. Na próxima aula eu vou discutir mais um pouco, entrar em detalhe e vou dar um tempo para vocês começarem a fazer e tirar dúvida. Professor, eu estou com a dúvida aqui e tal. A gente vai pegar um pouquinho do conteúdo, aí abre o espaço, igual eu fiz no outro, ó, faz aí, daqui a pouco eu volto para ver como é que está o andamento do trabalho de vocês. E aí depois eu dou um prazo aí de 1 semana, no máximo 15 dias para terminar. Beleza? Então, esse aqui vai ser o trabalho. Eu vou botar isso aqui lá no grupo para vocês e a aula de hoje também. Professor, sim? Esse desenho, o senhor vai querer a vista dele em planta ou em corte? Em planta. Em planta? Beleza. Beleza? Tranquilo. O croquis pode ser na mão, pode ser no programa, tanto faz. Dupla de 3. Pode utilizar CAD ou pode fazer a mão livre, tá? Aí vai do dom de cada um, do talento aí, do conhecimento que cada um tem de ferramenta, tá bom? Alô, eu não entendi. Tem que pegar um terreno já existente, é isso? Igual o outro trabalho? Não. Aí você vai criar o terreno. O que você vai fazer é seguir os critérios que a gente aprendeu, né? Então, tudo bem, Isadora. O que a gente vai fazer é, o que você aprendeu em curva de nível, o que você aprendeu na NBR, vai colocar isso num croquis, tá? Então, você vai criar um terreno, porque é imaginário aí, uma casa, tudo que tem lá direitinho. Vai ter que olhar lá na NBR, a simbologia, vai ter que lembrar do conceito de curva de nível, para colocar a curva de nível no terreno de acordo com o que a gente aprendeu. Tá? Não é um terreno real, não. Mas, professor, quero pegar o terreno lá que eu fiz memorial, porque lá o terreno é da minha casa, onde eu quero fazer de lá. Beleza. Aí fica à vontade, tá bom? Tá, beleza. Obrigada. Tá, isso foi só a introdução do trabalho, só para entender, tá, o trabalho da nossa próxima atividade. Beleza? A partir da próxima aula a gente entra em mais detalhes, ok? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Agora eu vou lá ver de ter o jogo do fogão. Isso é só para iniciar. Isso é só a introdução, né? Nós iremos iniciar ele na próxima aula, tá? O prazo é de 1 semana, Cristiane. A ideia é que a gente inicie na próxima aula e entregue na outra. Só que aí eu vou ver a dificuldade que a galera está tendo, que aí no máximo dá para botar 15 dias, né? Mais do que isso não tem como. Então a ideia é que a gente comece no dia 9 e entregue no dia 16. Caso o pessoal tenha dificuldade, como aconteceu com o do Google, eu estendo aí mais alguns dias, tá bom? Mas eu já vou colocar lá para quem quiser ir adiantando, quem quiser ir fazendo, tá? E as maiores dúvidas a gente tira na próxima aula. O senhor vai botar um exemplo, mestre? Então, eu não queria botar o exemplo, Sidney, porque aí fica meio que tendencioso, entendeu? A galera olha o exemplo e faz igual. E eu quero, na verdade, explorar a criatividade de vocês a partir do conhecimento que tem lá da norma e de curva de nível, entendeu? Eu até tenho aqui um exemplozinho e tal, mas eu fico com medo de colocar e depois todo mundo fazer igual esse exemplo. Não, porque aí professor, quebra. Que isso? Não fica com medo não, professor. Não fica com medo, pelo amor de Deus, fica não. É porque, na verdade, quebra um pouco da criatividade, né? Você fica vendo ali. Eu já tive esse teste.
O senhor Toda vez que coloca eu boto assim um que modelo, geral corrige. copia o modelo. Não, professor, o modelo ele é extremamente necessário, porque eu não sou tão criativa assim. Eu olho lá, não faço igual de forma alguma, mas dá maior luz. Acredito que a maioria da turma aí dá uma luz real. Você vai seguindo e vai colocando no papel, não tem Professor. mistério, não. Beleza? Mais fácil para corrigir, né, Gabriela? Beleza, Alan, valeu, obrigada e boa noite. Nada, vou parar a gravação aqui e disponibilizar para vocês, tá? Obrigada, Alan. Boa noite. Valeu, gente.